O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. E o que é, meus santos, que nós celebramos quando nós evidenciamos este mistério? O que é que nós queremos dizer quando celebramos a cruz de Cristo? Ora, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos um crime, isto é, o deicídio. Nós matamos o Filho de Deus, mas também, e para nós cristãos católicos que temos a fé, principalmente, nós vemos o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que se entregou a si mesmo. Então, nós vemos duas realidades. Nós vemos o crime, mas nós vemos principalmente o amor de Deus. Deus que faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Deus fez com que aquele ato de maior maldade, de ofensa a Deus, Deus fez com que ele se tornasse um meio, a causa da nossa salvação. Então, meus irmãos, é isso o que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando o amor de Deus. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, João, capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos celebrando este mistério no dia de hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz. Porém, você pode dizer assim: mas padre, mas nós não já celebramos isso na Sexta-feira Santa? Isto é, na Sexta-feira Santa, toda a celebração, digamos, ela gira em torno da cruz de Cristo, do amor de nosso Senhor por nós, causa da nossa salvação. É verdade, na Sexta-feira Santa nós já celebramos esta realidade da paixão de Cristo. Hoje nós somos então convidados a celebrar um outro aspecto neste contido. Já na Sexta-feira Santa este aspecto está contido, mas nós queremos hoje dar uma maior relevância. Isto é, nós somos chamados então, hoje, na festa da exaltação da Santa Cruz, celebrá-la na nossa vida. Isto é, nós somos chamados, meus santos, a exaltar a cruz de Cristo em nós, na nossa vida. Hoje, logo cedo, uma pessoa mandava para mim uma mensagem dizendo que hoje ela rezava, pedia a Deus a graça de não apenas se aproximar da cruz de Cristo, mas de estar com Cristo crucificada, de subir na cruz de Cristo. Isto é, aquela pessoa estava compreendendo que celebrar a exaltação da Santa Cruz, não há melhor maneira de exaltar a Santa Cruz do que exaltá-la em nós, tendo em nós mesmos
os mesmos sentimentos de Cristo crucificado. Assim como Cristo se deixou crucificar por amor à vontade do Pai, por amor a nós, nós somos chamados também a nos deixar crucificar por amor a Cristo, porque queremos nos configurar a Cristo. Para nós cristãos católicos, a cruz, ela é muito cara. O sinal da cruz é algo sacratíssimo, muito sagrado. Nós temos o costume esse antiquíssimo, costume esse que São Basílio Magno, no século IV, dizia que nós o recebemos dos próprios apóstolos, que é traçar o sinal da cruz sobre os nossos corpos. São Basílio Magno nasceu em 330, então imagine que ele já falava como algo muito comum, recebido dos apóstolos, este costume que os cristãos têm de traçar a cruz sobre os seus corpos como uma maneira de abraçar a cruz e de ser por ela abraçada. Então nós precisamos, mas isso precisa ser um gesto de fé, um gesto de amor, um gesto de quem sabe de que aquele que se configura à cruz de Cristo é sempre vitorioso. Não pode ser um gesto exterior simplesmente, mas um gesto de quem crê que quando abraça a cruz de Cristo, quando renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, ele é um vitorioso, mesmo que não veja a vitória neste mundo. Mas assim como Cristo foi vitorioso na cruz, foi vitorioso quando foi elevado na cruz, se nós formos elevados com Ele, nós também seremos vitoriosos. Nós veremos a vitória de Cristo na nossa vida. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, a quem amanhã nós celebraremos as suas dores, né? Nossa Senhora das Dores, por intercessão dos santos, que todos foram amigos da cruz, que nós sejamos também amigos da cruz, que nós creiamos no amor de Deus manifestado na cruz, que nós creiamos que nele podemos confiar, e que nós creiamos que se Ele nos apresenta como o melhor caminho, a renúncia a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo, é o melhor para nós. O diabo, o pai da mentira, ele quer colocar no nosso coração que a cruz é má, que não é bom se configurar a cruz. O diabo quer que nós nos esqueçamos que na cruz Jesus nos deu o maior exemplo de amor, e nós podemos confiar em alguém que tanto assim nos amou, mas o diabo quer que nós disso nos esqueçamos e que tenhamos medo da cruz, que fujamos da cruz, que busquemos o contrário da cruz, enquanto a cruz significa o por amor a Deus, abraçar a vontade de Deus, renunciando à própria vontade, quando ela se torna contrária à vontade de Deus, significa a renúncia de si mesmo. O contrário disso significa o quê? Buscar a própria vontade, procurar realizar todos os desejos do seu coração. Siga o seu coração, né? Aproveite o agora, seja feliz a todo custo. Mas se nós cremos em Jesus, nós iremos acreditar profundamente que estamos escolhendo a melhor parte quando nós escolhemos a cruz na nossa vida. Se nós, meus irmãos, crermos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que quando Deus quis nos amar e nos mostrar que nos ama muito, Ele veio ao mundo, Ele se encarnou para morrer por nós, para nos dar uma prova de amor. Então nele nós podemos confiar. Se nós crermos e confiarmos em Deus, nós não teremos medo de abraçar a vontade de Deus,
renunciando à nossa, de tomar a cruz de Cristo e segui-lo, de tomarmos o caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Por quê? Porque nele eu posso confiar. Então, pedir a nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria do céu, para que nós sejamos felizes por abraçarmos a cruz. Não basta apenas abraçar a cruz, já é bom. Quando abraçamos a cruz, quando abraçamos a vontade de Deus, quando traçamos a cruz sobre os nossos corpos, sobre a nossa mente, sobre o nosso peito, sobre os nossos instintos, sobre todo o nosso ser, já é maravilhoso, mas disso deve brotar a alegria. Eu estou escolhendo a melhor parte, porque nele eu posso confiar, e se ele me apresenta a cruz como o caminho seguro, eu quero ser amigo da cruz, eu quero amar a cruz. Eu não quero ser guiado pelas minhas vontades e realizar todos os meus desejos, porque eu tenho desejos maus no coração. Ou será que só sou eu? Então eu não quero realizar todos os meus desejos. Eu não quero ser guiado pela minha cabeça, porque a minha cabeça muitas vezes me leva para tomar decisões erradas. Ou será que isso é apenas comigo? Então eu quero seguir a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, a inteligência de Cristo, o coração de Cristo. Eu quero ter em mim os sentimentos de Cristo. Então eu preciso então ser amigo da cruz. Então eu vou pedir esta graça que é sobrenatural, meus santos. Eu não estou falando aqui de uma sabedoria humana aprendida em livros. Eu estou falando aqui de uma sabedoria sobrenatural, de uma sabedoria divina, de uma sabedoria do alto, que nós precisamos suplicar e pedir que Deus infunda no nosso coração, que Deus infunda na nossa alma, que Deus infunda na nossa mente essa sabedoria de quem quer abraçar a vontade de Deus, mesmo que pontualmente na nossa existência ela se manifeste contrária à nossa. E aí então o que é que eu faço? Eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio a minha vontade, eu renuncio os meus planos e abraço a Deus, abraço a sua vontade, abraço os seus planos, abraço Jesus Cristo crucificado, sabendo que estou fazendo a melhor coisa, sabendo que estou escolhendo a melhor parte. Então eu não estou dizendo que o sofrimento vai se ausentar da nossa alma quando nós assim agirmos. Eu estou dizendo que nós, com lágrimas nos olhos, mas com um coração cheio de alegria, nós iremos escolher Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu estou dizendo que quando nós estivermos imbuídos, alimentados, mergulhados nessa sabedoria, nós, mesmo sentindo o peso da cruz, nós sentiremos leveza na alma, de eu estou na vontade de Deus, eu estou fazendo a melhor coisa, eu estou caminhando para o céu, eu estou vivendo de amor. Percebe? Concomitantemente, ao mesmo tempo em que o peso da cruz de alguma maneira incomoda, ao mesmo tempo uma alegria maravilhosa de aquele peso estar suportando, porque é próprio de quem faz as coisas por amor se alegrar até na dificuldade de amar. Quando você ama e você faz algo custoso para a pessoa amada, você se alegra porque você ama. É próprio de quem não ama não querer nem se sacrificar, fazer de qualquer jeito. Se fizer algo por alguém a quem você não ame, você faz de qualquer jeito. Mas quando você faz algo por alguém que você ama, você terá esmero, você terá dedicação, você faz com zelo, embora tudo isso custe tempo, dedicação, esforço, entrega, mas como você ama, você se alegra em sofrer
pela pessoa amada. Santo Agostinho, ele dizia isso, né? Quem ama não sofre, porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento. Então pedir a Deus: Senhor, concede-me esta graça. Para quê? Para que nós de verdade exaltemos a cruz de Cristo na nossa vida. Para que quando nós traçarmos o sinal da cruz, nós sejamos abraçados pela cruz e a cruz de Cristo abracemos. Para que nós vivamos na cruz de Cristo. Para que nós vivamos a partir do coração de Cristo. A segunda leitura de hoje, ela é uma continuação, vocês sabem que eu já repeti várias vezes aqui, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu já repeti várias vezes. Quantas vezes, em quantas missas eu digo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Mas o que é que São Paulo quer dizer quando isso afirma? A leitura de hoje é a continuação imediata desta afirmação. Quando São Paulo diz aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quais são os sentimentos de Cristo Jesus? Versículo 6: existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ora, ter os mesmos sentimentos de Cristo é fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez? Ele, por amor ao Pai e consequentemente por amor a nós, ele se esvaziou de si mesmo. Quem está disposto a se esvaziar de si mesmo? Meus irmãos, pode ser bonito falar, mas não é fácil. Esvaziar-se de si mesmo é desapegar-se daquilo que lhe é caro e que às vezes não é pecado, mas Deus está pedindo a sua renúncia, Deus está pedindo o seu desapego, Deus está pedindo que você deixe para trás. Pois bem, Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo. O que é um escravo? É alguém que não tem vontade própria. Vocês não vão ver um escravo querendo que a sua vontade seja feita. A vontade do escravo é o do seu senhor, é a do seu senhor. Então nós precisamos, por amor a Cristo, para ter os mesmos sentimentos de Cristo, sabendo que esta é a melhor parte, querer ser escravo de Deus, de não querer ter vontade própria. A minha vontade é não ter vontade nenhuma, é fazer a vontade de Deus. E isso não com pesar, com tristeza, mas sabendo que eu estou fazendo a melhor coisa, porque eu não posso confiar na minha vontade, mas na vontade de Deus eu sempre posso confiar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não foi assim que Jesus nos ensinou a rezar? Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então ele sabe que nós não somos de confiança e que nós não sabemos reger a nossa vida. Então a melhor maneira é que nós nos deixemos guiar pela vontade de Deus. Então esvaziemo-nos de nós mesmos. Mas isso dói, isso custa. Renunciar a si mesmo custa. Esvaziar-se de si mesmo custa, é exigente. Então peçamos a força do alto, peçamos a sabedoria do alto, porque a sabedoria nos faz degustar aquela verdade. Então que nós vejamos na luz de Deus como é bom esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus, revestir-se de Deus e agir a partir da vontade de Deus, tendo os mesmos sentimentos de Deus no nosso coração. Então peçamos, mas repito, peçamos, meus santos, porque isso não é algo aprendido nos livros. Vocês não vão aprender isso por meio de um ensinamento humano. Você precisa ser ensinado interiormente. O mestre interior, o Espírito Santo, precisa ensinar interiormente para que você veja que é a melhor coisa, para que você se
se regozije em escolher a vontade de Deus, renunciando-se a si mesmo, para que nós nos alegremos em exaltar a cruz de Cristo com tudo aquilo que isso implica na nossa vida. Exaltar a cruz de Cristo na nossa vida. Meus irmãos, precisamos ser amigos da cruz. Os inimigos da cruz, eles procuram a própria vontade, eles vivem movidos apenas pelos seus desejos, eles fogem da dor e buscam o prazer, eles não estão dispostos a pagar o preço pelas suas convicções. Percebe? Que pelo menos no início, uma pessoa, um inimigo da cruz, ele não busca, no início, pelo menos, ele não busca necessariamente o pecado, mas ele só se busca a si mesmo em tudo aquilo que ele busca. Ele se busca a si mesmo em tudo aquilo que ele faz. Ele quer se dar bem em tudo. Ele não quer necessariamente prejudicar ninguém, tá? Mas ele quer se dar bem em tudo. Ele busca o prazer, ele foge da dor, ele quer o conforto, ele quer as coisas boas deste mundo. Mas, meus irmãos, quem for inimigo da cruz, quem tiver estas forças motrizes na sua alma, se tornará inimigo da cruz, e quem for inimigo da cruz, não suportará os dias maus. Precisamos ser amigos da cruz, para que suportemos os dias maus, para que quando as dificuldades baterem na porta da nossa existência, nós que somos amigos da cruz, mais habituados com o sofrimento abraçado por amor a Deus, iremos suportar essas dificuldades. E quando vierem as grandes dificuldades da nossa vida, nós que somos amigos da cruz, não rejeitaremos Jesus Cristo por um bem transitório, momentâneo e imanente deste mundo. Meus irmãos, não sei se nós veremos isso, embora eu tenha a inclinação de achar que sim, de que nós experimentaremos isso. Isto é, qual é a minha inclinação? De achar que nós iremos experimentar a perseguição física por causa de Cristo. A perseguição moral já está acontecendo. Os cristãos são ridicularizados por serem cristãos. Os cristãos são desprezados por serem cristãos. Já existe uma perseguição intelectual, cultural presente, mas ainda, pelo menos aqui no nosso país, nós não estamos sendo perseguidos fisicamente. Mas e quando isso começar a acontecer? Se você é inimigo da cruz, você vai abandonar Cristo, porque a força motriz dos seus atos é o quê? Buscar o prazer, buscar a vida boa, realizar os seus sonhos, fazer a sua vontade. Mas se a força motriz da sua vida é Cristo, você é um amigo da cruz. Então você não vai negociar a verdade, você não vai negociar os seus princípios, e você estará disposto a perder algo por causa de Cristo. Você estará disposto a perder privilégios por causa de Cristo, porque começará assim: primeiramente perderemos privilégios, depois perderemos até aquilo que possuímos, para depois começar propriamente a perseguição à nossa própria vida. Por quê? Porque nós somos cristãos. Mas se nós formos amigos da cruz, nós seremos capazes até de nos despojar de nós mesmos, de nos esvaziar de nós mesmos, de não termos a nossa vida em grande conta. Teremos em grande conta Cristo e Cristo crucificado. Mas para que nós, meus santos, resistamos nos dias maus que se aproximam, nós precisamos agora, neste tempo favorável que nos é concedido, aprender a crescer na amizade a Jesus Cristo.
e Jesus Cristo crucificado. Peçamos aos santos, peçamos a Nossa Senhora, peçamos aos santos que foram todos amigos da cruz, que nos ensinem a amizade à cruz, para que nós possamos exaltá-la na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.